Olá pessoal do terceiro ano, estamos aqui novamente, professor Tiago Souza dando seu olá oficial para as nossas aulas de física. Bom, perdão aí já de antemão pelo fundo musical aí das batidas, mas eu imagino que não vai comprometer tanto assim o nosso conteúdo aqui. Bom, nós estamos começando aqui com uma informação bem interessante. Nós estamos na parte de eletricidade da física e vamos começar por eletrostática. Nós vamos matar toda a parte de eletricidade no terceiro ano. Lógico, você já tem que terminar tudo, né? Já é o último ano seu. E a gente começa por uma seção chamada eletrização. Bom, eletrostática. Estática dá uma ideia de parado. Eletro dá uma ideia de elétron, que acho que você já alguma coisa na química. Aqui a gente vai precisar dele para começar a conversar. Bom, a gente sabe que Rutherford ele propôs um átomo que é mais ou menos esse que você está vendo aqui, né? Então você já conhece que tem os elétrons, o átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Só que na figura ali você sabe que o núcleo é composto de prótons e nêutrons, enquanto os elétrons ficam, né, numa nuvem eletrônica ali ao redor do núcleo. E o que a gente pode conversar aqui? De todos esses elementos, o mais fácil para mexer com ele seria o elétron, que ele está um pouco mais distante as partículas dele, ou seja, é fácil ser arrancados, diferente do núcleo, onde os prótons e os nêutrons estão bem juntos e com uma força nuclear muito forte. Ali o elétron é mais fácil. Então, percebeu-se, né, que o elétron e o próton têm mesmo valor de carga elétrica, que aqui nós precisamos definir, então, o que seria a carga elétrica. Primeiro, vamos ver a carga elementar do elétron, que nós podemos representar assim, ó. Qual seria esse valor? No caso do elétron, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 e uma unidade nova, que é o Coulomb. Deixa eu escrever aqui o nome do físico que dá o nome dessa unidade, que é o Charles Augustin de Coulomb, que foi um dos físicos que estudou essa parte da eletricidade. Se a gente quiser aqui, e é importante, ver a carga do próton, a carga do próton, no caso, vai ser mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. É o mesmo valor, a mesma quantidade, só que com sinal invertido, porque os dois eles têm cargas opostas. Próton e elétron têm cargas opostas. Muito bem, essa seria a ideia. Então, imagina aqui, como é que a gente poderia pensar em um corpo carregado ou eletrizado? Bom, aqui tem três situações interessantes. Se você tem a quantidade de prótons e elétrons na mesma quantidade, uma quantidade igual, nós dizemos que esse corpo ele está eletricamente neutro. Enquanto ali do meio, a gente percebe que tem mais cargas, tem cargas negativas sobrando, ou seja, tem elétrons sobrando, né? Dá para perceber lá o de vermelhinho, seria os que tem carga a mais. Então, quando um corpo está com mais elétrons do que prótons, ele está eletrizado negativamente. E o último lado da direita, percebemos que tem mais prótons do que elétrons. Então, nós dizemos que esse corpo está carregado positivamente. E como é que nós calculamos então essa carga elétrica? Bom, se eu tivesse um elétron, por exemplo, quanto seria essa carga? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu tivesse dois elétrons, ia ser duas vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então percebe que eu preciso simplesmente contar quantas cargas eu tenho a mais, ou cargas elementares, né? E multiplicar. Então essa seria a conta, olha aqui. A carga elétrica vai ser mais ou menos a quantidade de partículas carregadas. Mais ou menos por quê? Porque se for prótons sobrando, eu uso mais. Se for elétrons sobrando, aí eu uso o menos. Seria simplesmente essa a ideia.
tá? Bora ver se a gente faz um exercício aqui, um exemplo, para deixar mais elucidado. Considere um objeto na qual se acumularam cargas de modo que a sua carga vale menos 3,2 microcoulomb, levando em conta que a carga elementar tem módulo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A letra A pergunta: as cargas que se acumularam nesse objeto são devidas a prótons ou elétrons? Muito bem. Bom, a gente percebe que a carga, né, coloquei na letra a carga, ele está dizendo que dá menos 3,2 microcoulomb. Tá. Depois a gente mexe com esse micro aí. Mas se a gente está vendo que a carga está negativa, menos 3,2, então quer dizer que o que tem em excesso? Então nós temos elétrons em excesso, eles que produziram essa carga negativa. Essa seria a resposta da letra A. Ou seja, eu tenho muito acúmulo de elétrons ali. Então, se a carga fosse positiva, seria prótons. E qual é essa quantidade de elétrons que tem a mais? Bom, agora eu posso calcular pela fórmula. Então, a carga vai ser, no caso, menos N vezes E. Menos por quê? Porque eu já sei que são elétrons. Bom, essa carga deu menos 3,2 microcoulomb. Micro, se você for lembrar lá do segundo ano, é 10 a menos 6, tá? Nós temos o milicoulomb, que é a mesma coisa do milímetro, que vai ser 10 a menos 3. Micro é 10 a menos 6 e nano é 10 a menos 9, tá? Deu uma revisada nisso aí. Então, menos a quantidade de cargas que eu não sei quanto é, e a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo bem. Tenho menos de um lado, menos de outro, então ficou tranquilo aqui. Agora eu passo esse 1,6 vezes 10 a menos 19 dividindo, porque eu quero saber o número de partículas, né? de cargas elementares. Então ficou 3,2 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, 3,2 dividido por 1,6 dá 2. Se você lembra, esse 10 a menos 19 vai subir 10 a 19. Então, 19 menos 6, aí nós vamos ter 13, né? 13. Então, eu tenho 2 vezes 10 a 13 elétrons. É muito elétron. Ou seja, é um 2 com 13 zeros depois dele. Então aqui você percebe que é muito. Mas engraçado que por mais que tenha tudo isso de elétrons, a carga é pequena, é menos 3,2 vezes menos 3,2 microcoulomb, é uma carga muito pequena, mesmo tendo muitos elétrons. E assim é que nós conseguimos calcular a carga elétrica de um material. Vamos ver agora alguns princípios da eletrostática. Bom, o primeiro deles seria a questão da interação. De repente esse aqui você até já conhece um pouco. Imagina uma haste de isolante, a gente vai ver daqui a pouco essa questão de isolante, e dois corpos neutros. A informação que você precisa saber aqui, que dois corpos de sinais opostos, eles se atraem. Tá vendo lá embaixo, o mais e menos? Então essa é uma regra até da vida, né? Os opostos se atraem. E o do mesmo sinal se repele. Olha lá, mais com mais e menos com menos. Ou seja, uma carga positiva repeliu o de outro de carga positiva. E mesma coisa, o de carga negativa. Certo? Guarde essa informação. Sinais opostos se atraem, sinais iguais se repelem. Muito bem. Bom, a gente precisa também ver a respeito de condutores e isolantes. Bom, o que seria um condutor? Seria um material que ele tem mais facilidade, ou tem menos facilidade de perder elétrons. Bom, então se você for perceber aqui, os condutores, eles são aquele tipo de material que ele facilmente consegue perder
elétrons. Então, essa seria a ideia. Enquanto que os isolantes não. A força com que os elétrons estão presos ao núcleo é muito forte, tá? Então, essa seria a ideia. E nós temos ali uma lista de materiais que, à medida que a seta vai descendo, eles vai apresentando maior facilidade em ganhar elétrons, tá? A ideia de condutores e isolantes aqui para nós, por enquanto, seria essa aqui, tá? Então pense que um condutor não vai ter passagem de carga elétrica, tá bom? Essa seria a ideia melhor aqui para nós pensarmos. E o isolante não. O isolante, ele não tem essa facilidade. Muito bem. Vamos lembrar isso mais lá para frente. E aqui seria